Olha, eu já rodei esse Brasil inteiro. De norte a sul, de leste a oeste, já vi muita coisa estranha nessas estradas. Mas tem uma história que nunca saiu da minha cabeça. Aconteceu no Amazonas, no meio de uma rota isolada que poucos caminhoneiros se arriscam a fazer. E eu te falo, foi a coisa mais aterrorizante que já vivi. Era uma madrugada pesada. Eu estava levando uma carga de mantimentos para uma comunidade ribeirinha. Estrada de barro, cheia, de atoleiro e sem sinal de celular. Só Deus e meu caminhão me acompanhavam naquela solidão. Mas naquela noite, eu não estava sozinho. Tudo começou quando eu passei por uma vila abandonada. Dizem que há muitos anos, um incêndio destruiu tudo por lá. Muita gente morreu queimada, e quem sobreviveu nunca mais quis saber daquele lugar. Eu não acreditava nessas histórias, até ver com meus próprios olhos. Primeiro foi um cheiro estranho, forte, de enxofre. Depois meu rádio começou a chiar sozinho, mesmo desligado. Vozes sussurravam meu nome, baixinho, como se estivessem dentro da minha cabeça. Nessa hora, até o motor do caminhão começou a falhar. Eu parei no acostamento, desci para dar uma olhada no motor. Foi quando percebi pegadas no barro, mas não eram pegadas normais. Eram marcas de cascos, como se fosse de algum animal grande. Só que não tinha sinal de nenhum bicho por perto. E o mais estranho, as pegadas apareciam e desapareciam de repente. Voltei para o caminhão tremendo, mas decidido a seguir viagem. Quando liguei o motor, vi pelo retrovisor uma sombra enorme, parada bem no meio da estrada. Parecia um homem, mas era muito alto, magro, e tinha algo de errado com ele. Os olhos brilhavam vermelhos no escuro. A sombra começou a se aproximar, devagar. E a cada passo que dava, o cheiro de enxofre ficava mais forte. Eu pisei fundo no acelerador. O caminhão patinou no barro, quase atolou, mas consegui arrancar. Só que a coisa não ficou para trás. Ela veio correndo atrás de mim. O pior é que mesmo acelerando tudo o que podia, ela não ficava para trás. Batia no baú, arranhava as laterais, e eu ouvia aquele som, como se unhas gigantes rasgassem o metal. Eu rezava tudo o que sabia, pedindo para Deus me tirar dali. Mas parecia que quanto mais eu rezava, mais ela se enfurecia. De repente os faróis apagaram sozinhos. O painel piscava, o motor falhava. E no meio daquela escuridão, ouvi uma voz, rouca, grave, que dizia: "Essa estrada tem dono, e você não devia estar aqui." Meu sangue gelou. Eu tentava ligar o farol, apertava tudo, mas nada funcionava. Foi quando eu vi, na beira da estrada, uma cruz grande, toda torta, fincada no chão. Ao lado dela, tinha uma vela acesa e uma oferenda. Ali eu percebi, aquele pedaço da estrada não era só um caminho qualquer. Era território de coisa ruim, coisa que não gosta de gente passando. Sem pensar duas vezes, virei o volante e saí da estrada principal. Entrei num ramal estreito no meio do mato. A sombra ficou parada, olhando, e aos poucos foi sumindo na escuridão. Quando percebi, o cheiro de enxofre também começou a desaparecer, e o caminhão voltou a funcionar normalmente. Consegui chegar na comunidade ribeirinha de manhã, pálido, tremendo. Contei o que aconteceu para os moradores. Eles se olharam e disseram: "Você teve sorte. Poucos escapam do dono daquela estrada. Aquele é um lugar amaldiçoado há décadas. Quem mexeu ali, mexeu com coisa de outro mundo, coisa de demônio. E é por isso que até hoje eu nunca mais passei por lá." Na estrada, meu amigo, nem sempre o perigo vem de gente. Tem coisa que é melhor nem cruzar nem olhar. E se um dia você ouvir seu rádio chiar no meio do nada, reze. Porque pode ser que você não esteja mais sozinho. Depois daquele dia, eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia pegar aquela rota. Mas como a vida de caminhoneiro não é fácil, às vezes a gente não tem escolha. Uns 3 meses depois, apareceu uma carga boa, bem paga, justamente para aquela região. O dinheiro falou mais alto, e eu aceitei. Mas dessa vez eu fui preparado. Levei comigo uma Bíblia, uns galhos de arruda, uma fita de Nossa Senhora e umas promessas na ponta da língua. Antes de sair, minha esposa até chamou uma benzedeira. A velha olhou para mim, pegou meu braço e falou: "Moço, se você for, não pare, não olhe para trás e não aceite nada de ninguém nessa estrada." Aquilo me arrepiou na hora,
Peguei o bruto e segui viagem. No começo tudo parecia tranquilo. Céu limpo, estrada até que boa, considerando os padrões do interior do Amazonas. Mas quanto mais eu me aproximava daquela região, o clima mudava. As nuvens começaram a se formar, e uma neblina estranha tomou conta da estrada, mesmo sendo meio-dia. De repente vi um homem parado na beira da estrada, acenando, pedindo carona. Mas algo estava errado, muito errado. Ele não tinha sombra. Eu olhei de novo e confirmei. O sol estava lá em cima brilhando, e aquele sujeito não projetava sombra no chão. Meu coração disparou. Lembrei do que a benzedeira falou: não pare. E foi o que eu fiz. Fingi que nem vi, mas, assim que passei por ele, o rádio chiou forte, e uma voz rouca falou: você não devia ter feito isso. Olhei pelo retrovisor, e o homem não estava mais lá. Sumiu. Desapareceu como se nunca tivesse existido. Segui viagem tremendo. E não demorou muito para a coisa piorar. Do nada o motor perdeu força. O caminhão foi apagando, até parar. Tentei ligar de novo, mas nada. Saí para ver o que estava acontecendo. Quando abri o capô, não tinha nada errado. Tudo no lugar. Mas por baixo do caminhão vi algo que me gelou. Tinha um círculo desenhado na terra com símbolos estranhos, como se tivesse sido queimado no chão. No meio dele, uma caveira de algum bicho que eu nunca vi na vida. Aquilo não era obra de gente. Era coisa feita para amarrar, para prender, para não deixar eu sair dali. Corri de volta para o caminhão, fechei tudo e comecei a rezar alto. Nesse momento, o vidro do lado do motorista ficou todo embaçado. E uma mão apareceu como se estivesse pressionando do lado de fora. 5 dedos longos, finos, com unhas enormes. Mas não tinha ninguém lá. Só a marca da mão no vidro e aquele cheiro insuportável de enxofre de novo. O rádio ligou sozinho e começou a tocar uma música antiga. Uma que meu pai ouvia quando eu era criança. Só que tocava toda distorcida, lenta, como se uma voz demoníaca cantasse. Eu tapei os ouvidos, fechei os olhos e gritei: sei que você não é de Deus, vá embora em nome de Jesus. Foi aí que tudo ficou em silêncio. De repente, o motor voltou a funcionar sozinho. Os faróis acenderam e o rádio desligou. Sem pensar 2 vezes, engatei a marcha e saí dali, acelerando o que podia. Mas no retrovisor eu vi. A sombra estava lá de novo, correndo atrás. Só que dessa vez, não era uma só. Eram 3. 3 sombras enormes, deformadas, com olhos vermelhos que brilhavam no meio da neblina. Elas se moviam rápido, como se deslizassem pelo chão sem tocar os pés na terra, batendo, arranhando, rosnando. E eu sabia que, se elas me alcançassem, ali seria meu fim. Segui assim por uns bons quilômetros, até que vi uma ponte antiga de madeira que cruzava um igarapé. Quando eu pisei nela, senti que alguma coisa estava errada. A madeira rangia, tremia. E no meio da ponte, vi um homem velho, sentado com um chapéu de palha tapando o rosto. Ele levantou a cabeça. E eu vi. Não era um homem. Os olhos dele eram completamente pretos, sem branco, sem nada. E ele sorriu, mostrando dentes finos, pontudos, e falou: você não devia ter voltado aqui. Meu sangue gelou. Eu pisei fundo, fechei os olhos e atravessei a ponte. Senti o caminhão balançar como se fosse despencar. Mas consegui passar. Quando olhei pelo retrovisor, não tinha mais nada. Nem o velho, nem as sombras, nem a ponte. Atrás de mim só mato, como se a ponte nunca tivesse existido. Quando cheguei no destino, joguei a chave do caminhão no chão e falei para o patrão: me demite, eu não volto mais lá. Pode ficar com o dinheiro, com a carga, mas aquela estrada nunca mais. E até hoje, meu amigo, se alguém me fala de pegar frete para o interior do Amazonas, eu nem deixo terminar a frase. Só digo: tô fora. Depois daquele último frete, passei meses evitando qualquer viagem que me levasse para o lado daquela estrada maldita. Mas a vida tem dessas. E quando menos esperava, apareceu um chamado que eu não podia recusar. Era uma carga urgente para uma missão humanitária, levando medicamentos para uma comunidade isolada no Amazonas. O patrão jurou que a rota era diferente, longe daquele trecho amaldiçoado. Eu, desconfiado,
Perguntei umas 3 vezes e ele me garantiu que não tinha perigo. Acreditei e aceitei, mas amigo, tem coisa que parece que escolhe a gente, porque no meio do caminho uma ponte caiu. E adivinha para onde eu fui desviado? Justamente para aquela estrada. O coração disparou na mesma hora. Olhei no GPS e ele travado, sem sinal. O rádio mudo. E a neblina, aquela neblina esquisita começou a surgir de novo. Parecia que eu estava entrando numa outra dimensão. Só que agora, eu sabia o que me esperava. E mesmo assim não tinha para onde fugir. Conforme fui avançando, percebi que o mato na beira da estrada parecia se mexer. Não era o vento, não. Era como se alguma coisa rastejasse por dentro do matagal, acompanhando o caminhão. E o cheiro, aquele cheiro maldito de enxofre voltou. Forte, enjoativo, de embrulhar o estômago. De repente, vi um corpo pendurado numa árvore, bem no meio da curva. Freiei no susto. Olhei de novo e não tinha mais nada. Sumiu como se nunca tivesse estado ali, mas no retrovisor ele apareceu de novo. Um homem enforcado, balançando no vento. Só que o rosto dele era o meu rosto. Quase desmaiei. Acelerei feito doido, rezando, gritando. Mas aí começou a pior parte. A estrada simplesmente desapareceu. O asfalto sumiu. Tudo virou lama, buraco, tronco caído. E no horizonte, dava para ver umas luzes vermelhas como se fosse fogo. Só que não era fogo de gente. Era outra coisa. Algo que eu não sei explicar. Quando cheguei mais perto, vi que eram olhos. Dezenas, centenas de olhos vermelhos, me olhando no meio da escuridão. E do lado deles, sombras. Sombras grandes, tortas, com chifres, garras e bocas que se abriam, mostrando dentes que pareciam facas. Começaram a rodear o caminhão. O motor falhava, o rádio ligava e desligava sozinho, e vozes. Muitas vozes. Começaram a falar tudo ao mesmo tempo. Algumas rindo, outras chorando, e outras me xingando, ameaçando. Uma delas dizia: "Você é nosso. Aqui ninguém escapa. Essa estrada é nossa." Fechei os olhos e comecei a rezar. Mas, de repente, ouvi uma voz diferente. Uma voz de mulher, suave, calma, que dizia: "Não tenha medo. Segue a luz." Abri os olhos e na frente do caminhão apareceu uma mulher. Ela estava toda vestida de branco, brilhando, com uma luz tão forte que ofuscava tudo ao redor. Ela apontou para frente e eu vi um caminho aberto no meio do mato, como se a floresta tivesse se separado só para eu passar. Sem pensar, joguei o caminhão para lá. As sombras gritaram, urraram. Algumas tentaram alcançar, mas a luz da mulher queimava elas, fazia sumirem no meio da fumaça. Segui aquele caminho por uns 15 minutos, até que a mulher parou, olhou para mim, sorriu e desapareceu. Quando percebi, estava numa estrada normal de terra, mas sem nenhuma neblina, sem cheiro de enxofre, sem nada. Olhei no retrovisor e tudo aquilo ficou para trás. Quando cheguei na comunidade, os moradores vieram ajudar a descarregar. Contei o que aconteceu e uma senhora bem idosa me disse: "Você foi protegido. Essa mulher que você viu é guardiã dessas terras. Ela protege quem tem coração limpo e não se envolve com coisa ruim." Naquele dia, eu entendi que, por mais que existam coisas ruins, tem forças maiores que cuidam da gente. Mas também aprendi que certos lugares não são para qualquer um. E que nem todo mundo tem sorte de cruzar por ali e sair vivo para contar. Depois disso, passei a carregar sempre comigo uma vela benta, uma cruz de madeira e uma medalhinha da santa. Porque, meu amigo, nessas estradas do Brasil, o perigo nem sempre tem rosto. Às vezes, vem na forma de sombra. E, às vezes, vem de onde você menos espera. Depois de tudo aquilo, passei meses sem dirigir. Só de ouvir falar no Amazonas, meu corpo inteiro gelava. Mas a vida de caminhoneiro não permite muito tempo parado. As contas chegam, o dinheiro some e o frete me chamou de novo. Dessa vez, uma carga de material de construção. E adivinha, para o mesmo rumo. Falei para o patrão: "Só vou se me prometer que não passo perto daquela estrada." Ele jurou de pé junto que a rota era outra. Mas, meu amigo, parece que aquele caminho me escolheu.
porque no meio da viagem caiu uma árvore enorme na estrada principal. Desvio? Só tinha um. E adivinha qual era? Entrei no desvio com o coração apertado. A neblina já estava lá me esperando, como velha conhecida. O cheiro de enxofre subiu forte. Mas dessa vez a gente parecia que estava pior. Mais pesado. O clima estava sufocante, como se o ar tivesse mais grosso, difícil de respirar. Avancei, rezando, segurando firme no volante. Foi quando vi uma coisa que nunca vou esquecer. Na beira da estrada tinha uma mulher, ajoelhada, com as mãos no rosto, chorando. Parei, abaixei o vidro e perguntei se ela precisava de ajuda. Ela levantou a cabeça e, meu amigo, ela não tinha olhos. Só 2 buracos fundos, vazios. Ela gritou tão alto que o caminhão inteiro tremeu. Acelerei no desespero, quase sem olhar para frente. Mas a cada curva, parecia que ela estava lá de novo. Deitada, pendurada nas árvores, sentada no meio da pista, aparecia, desaparecia, como se estivesse me cercando. O rádio ligou sozinho. Uma risada começou a ecoar, cada vez mais alta, mais aguda, até virar um grito estridente. Tapei os ouvidos, mas o som parecia entrar direto na cabeça, como se não viesse do rádio, mas de dentro de mim. Do nada, vi um portal se abrir no meio da estrada. Parecia um rasgo na realidade. Dentro dele, dava para ver fogo, sombra, coisa se mexendo. Braços, garras, olhos. Era como se eu estivesse olhando direto para o inferno. E dele saíram 3 figuras, enormes, deformadas, cheias de chifres e dentes. Elas começaram a se aproximar, batendo nas laterais do caminhão, tentando virar ele. Eu pisei fundo, joguei para cima do barranco, quase tombando, mas consegui escapar. Só que no retrovisor dava para ver. Elas ainda estavam vindo, correndo, voando, sei lá, mas não desistiam. De repente, o motor começou a falhar. As luzes piscaram. E no meio do mato vi várias cruzes tortas, todas queimadas, como se alguém tivesse tentado fazer algum ritual ali e não deu certo. Parecia um cemitério de coisas malditas. A pressão no peito ficou tão forte que achei que ia desmaiar. Mas então, no meio da neblina, apareceu de novo, aquela mesma mulher de branco, brilhando. Ela abriu os braços e a luz dela se espalhou, empurrando as sombras para trás. As criaturas urraram, tentaram avançar. Mas a luz queimava elas, fazia sumirem no meio da fumaça. Ela apontou para frente, mostrando um caminho estreito, quase invisível no meio do mato. Sem pensar, joguei o caminhão para lá. A trilha era cheia de buraco, lama, galho caído, mas pelo menos não tinha sombra atrás de mim. Segui aquele caminho por uns 20 minutos, até que de repente tudo ficou claro. A neblina sumiu, o cheiro ruim desapareceu e eu estava de volta numa estrada normal. Olhei para trás e mais uma vez não tinha mais nada. Nenhuma trilha, nenhum mato aberto, nem sinal da mulher. Só uma estrada reta, limpa, como se nada tivesse acontecido. Cheguei no destino quase sem conseguir falar. Entreguei a carga, peguei meu dinheiro e falei para o patrão: última vez, nunca mais volto para cá. Se quiser, pode procurar outro motorista. Porque hoje eu não passo mais nem perto daquele lugar. Desde aquele dia, levo sempre comigo um terço pendurado no retrovisor, uma cruz no bolso e ando rezando o tempo inteiro. Nessas estradas, a gente acha que conhece o perigo. Mas o verdadeiro perigo é aquele que a gente não vê. Depois daquele último frete, prometi de vez para mim mesmo que nunca mais colocaria meus pneus naquela estrada maldita. Mas, meu amigo, tem coisa que não depende só da gente. Às vezes, o destino dá um jeito de puxar a gente de volta para o que ficou mal resolvido. E foi exatamente isso que aconteceu. Estava parado num posto em Manaus tomando um café quando apareceu um senhor bem velho, todo encurvado, barba branca até o peito. Ele olhou direto nos meus olhos e falou: "Você viu o que não devia. E agora precisa terminar o que começou." Fiquei sem entender. Perguntei quem ele era, mas ele desviou, só disse: "A estrada te escolheu. E se você não encerrar esse ciclo, vai te seguir para sempre." Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. O velho entregou na minha mão uma pequena sacola de pano amarrada com um cordão vermelho e falou: "Quando chegar lá,
você vai saber o que fazer. Guardei aquilo, no porta-luvas, tentando fingir que nada daquilo fazia sentido. Mas no fundo eu sabia. Sabia que mais cedo ou mais tarde ia ter que encarar aquela estrada de novo. E não demorou muito. 2 dias depois, uma transportadora ligou oferecendo uma bolada para levar uma carga para um vilarejo no meio da mata. E adivinha por onde passava? Respirei fundo, fechei os olhos e aceitei. Preparei tudo. Rezei, levei vela benta, arruda, crucifixo, medalhas, tudo que você possa imaginar. E lá fui eu. Assim que dobrei na entrada daquela estrada, a neblina já estava lá, espessa, densa, sufocante. O cheiro de enxofre bateu no meu nariz, mais forte do que nunca. Dessa vez, eu não estava só com medo. Eu estava preparado. Segurei firme no volante, acelerei e segui. No primeiro quilômetro começaram os sinais. O rádio chiou, desligou, depois voltou. Só que, em vez de música ou estática, começou a tocar uma voz de uma criança, cantando uma cantiga de ninar. Arrepiei inteiro. Olhei para os lados e vi no meio do mato várias figuras. Pareciam crianças, mas não eram. Tinham olhos fundos, braços compridos demais e um sorriso que não era desse mundo. Elas corriam ao lado do caminhão, acompanhando, rindo, e batiam nas laterais com força. De repente, o painel do caminhão apagou. Tudo ficou escuro. O motor falhou. E quando olhei para frente, lá estava ele, o mesmo portal. Aquele rasgo na realidade, cheio de fogo, sombra, dentes e olhos. Mas dessa vez, tinha algo diferente. Tinha uma trilha de luz, bem fraquinha, atravessando aquele inferno. Na mesma hora, lembrei da sacola que o velho me deu. Peguei ela, abri, e dentro tinha um punhado de sal grosso, um pedaço de carvão e um papel com uns símbolos que eu nunca tinha visto. Parecia coisa de benzedeira, de feitiço, de proteção. Segui meu instinto. Peguei o sal, joguei pela janela, formando um círculo ao redor do caminhão. Peguei o carvão, risquei uma cruz no painel e segurei o papel na mão, apertando com força. Assim que terminei, uma luz forte saiu do chão, como se o próprio solo tivesse reagindo. As sombras começaram a gritar, urrar, se contorcendo, tentando atravessar, mas não conseguiam. A trilha de luz ficou mais forte. Era como se um caminho seguro tivesse sido aberto, no meio daquele pesadelo. Sem pensar, acelerei com tudo. As criaturas tentaram pular no caminhão, mas batiam na luz e queimavam, sumindo no ar. O portal foi ficando para trás, e quando percebi, estava de volta na estrada normal. Sem neblina, sem cheiro de enxofre, sem nada. Tudo silencioso. Pela primeira vez, aquela estrada estava limpa, como se algo tivesse sido encerrado, fechado, resolvido. Cheguei no vilarejo, entreguei a carga e antes de ir embora, um senhor veio falar comigo. Ele olhou bem nos meus olhos e disse: "Você fez o que poucos conseguem. Aquilo que te perseguia não vai mais te seguir, mas nunca esqueça. Existem outros lugares como aquele, e nem todos têm saída." Subi no caminhão, olhei no retrovisor e vi, pela última vez, aquela mulher de branco. Ela acenou, sorriu e desapareceu. Agradeci a Deus, apertei meu terço e segui viagem, jurando para mim mesmo que dessa vez era para nunca mais. Depois de tudo aquilo, passei meses rodando longe do Amazonas. Pegava frete no sul, no centro-oeste, onde fosse, só para não precisar lembrar daquela estrada maldita. Mas, como diz o velho ditado, quem vive na estrada sabe que fugir nem sempre resolve. E foi numa dessas que o passado voltou a bater na porta. Estava num posto em Roraima, abastecendo, quando um rapaz se aproximou. Novo, devia ter uns 20 e poucos anos. Olhou para mim, meio desconfiado, e perguntou: "O senhor é aquele que escapou da estrada do inferno no Amazonas?" Gelei na hora. Como é que ele sabia disso? Antes que eu respondesse, ele contou que o irmão dele tinha sumido naquela região fazia uma semana. Motorista também, levou uma carga e nunca mais voltou. Disse que alguns moradores juravam ter visto um caminhão entrando na estrada, mas nunca saindo. O rapaz me implorou: "Pelo amor de Deus, me ajuda. O senhor,
Já passou por lá, sabe o caminho. Me ajuda a encontrar meu irmão. Na hora minha vontade foi dizer não, sumir dali, esquecer aquilo. Mas, olhando no olho daquele moleque, vi desespero e não consegui recusar. Preparei tudo de novo. Fui na mesma benzedeira que tinha me ajudado antes. Ela me deu mais sal grosso, vela benta, arruda e um galho de guiné. E ainda falou: dessa vez não é só você. Protege ele também. E lembre, não aceite nada. Nada. Pegamos meu caminhão e seguimos. Assim que entramos naquela estrada, tudo voltou. A neblina, o cheiro de enxofre, o silêncio pesado, o rádio chiando. Só que dessa vez, estava diferente. Parecia mais forte, como se aquela coisa soubesse que eu estava voltando. No primeiro quilômetro, vimos um caminhão parado no acostamento. Era o do irmão dele, faróis apagados, porta aberta. Mas ninguém por perto. Descemos rápido, olhamos por dentro, vazio. Nenhum sinal do motorista. Só o cheiro. Aquele cheiro de morte, podre, misturado com enxofre. O chão ao redor estava cheio de marcas, não de pneu, mas de cascos, de patas, de coisas que não eram desse mundo. E, no meio delas, um rastro, como se alguém tivesse sido arrastado para dentro do mato. O rapaz queria entrar no mato na hora. Segurei ele e falei: aqui não. Aqui a gente faz do jeito certo. Peguei o sal, joguei formando um círculo ao redor do caminhão. Acendi uma vela, botei no meio e começamos a rezar. Enquanto isso, dava para ouvir passos, risadas, sussurros, tudo vindo de dentro da mata. De repente, uma sombra enorme saiu do mato, se arrastando. Parecia um homem, mas tinha mais de 3 metros de altura, magro, com braços longos e olhos vermelhos. Ele veio chegando devagar e falou: esse aqui é nosso. Saiam, enquanto podem. O rapaz tremeu inteiro. Eu, segurando o meu terço, respondi: ele não é seu e nós não viemos para negociar. A sombra gritou um grito tão alto que fez o caminhão balançar. Atrás dela, começaram a aparecer outras dezenas, talvez centenas de olhos vermelhos no meio do mato. Peguei o galho de guiné, acendi outra vela e joguei sal na direção da sombra. Ela recuou, urrando, se contorcendo. E no meio do barulho, ouvimos uma voz, fraca, vindo de dentro do mato. Era o irmão do rapaz pedindo socorro. Corremos na direção da voz e lá estava ele. Caído, todo arranhado, sujo, fraco, mas vivo. Pegamos ele, puxamos para o caminhão. E na mesma hora, as sombras começaram a avançar. Corremos, entramos no caminhão, bati a porta e joguei sal em volta. As criaturas batiam no vidro, arranhavam, urravam, mas não conseguiam atravessar o círculo de sal. Liguei o motor, que, graças a Deus, pegou de primeira, e saí, acelerando o máximo que podia. As sombras corriam do lado, pulavam no baú, tentavam virar o caminhão, mas não conseguiam. No retrovisor, dava para ver uma coisa que nunca mais vou esquecer. O portal. Aquele mesmo portal começou a se abrir de novo, bem no meio da estrada. Mas dessa vez ele parecia maior, mais forte, como se quisesse engolir tudo. Pisei fundo, rezando, gritando, segurando firme no volante. E quando passei do último marco da estrada, tudo sumiu. A neblina, o cheiro, as sombras, o portal, tudo, como se nunca tivesse existido. Encostei no primeiro posto que vi, desci do caminhão e caí de joelhos. O rapaz abraçou o irmão chorando e eu só agradeci. Agradeci por mais uma vez ter saído dali vivo. Mas no fundo eu sabia, aquela estrada nunca ia me esquecer. Depois daquele resgate, eu achei que tinha encerrado de vez qualquer pendência com aquela estrada maldita. Mas, parceiro, parece que tem coisa que não larga da gente. Não sei se é praga, karma ou sina de caminhoneiro. Só sei que algumas semanas depois, tudo voltou. E pior, eu estava parado num posto em Itacoatiara quando um padre me procurou. Sim, um padre. Chegou sério, sem rodeio, e disse: o senhor já esteve na estrada do demônio e agora precisa me ajudar. Tem algo acontecendo lá, algo grande. Se não for contido, vai se espalhar. Na hora tentei recusar, mas ele me olhou firme e falou:
Não é só você. Isso vai atingir todo mundo. Gente inocente. Comunidades inteiras estão desaparecendo. E se não formos agora, ninguém mais volta. Aquilo me travou. Respirei fundo, apertei meu terço e aceitei. Ele entrou no caminhão com uma mala cheia de coisas estranhas. Velas, crucifixos, frascos de água benta, livros antigos. E seguimos. Assim que entramos na estrada, a neblina já estava lá, pesada, sufocante, igual das outras vezes. Só que agora parecia mais viva. Se movia, rodopiava, como se estivesse olhando para a gente. No 3º quilômetro começou. O rádio ligou sozinho. Vozes, muitas. Crianças, mulheres, homens, todos chorando, gritando, pedindo socorro. E no meio delas, uma voz grossa, rouca, que dizia: "Vocês não deviam ter voltado. Aqui ninguém sai vivo." O padre começou a rezar alto em latim, jogando água benta pelas janelas. Mas a cada palavra, as vozes ficavam mais altas, mais agressivas. E de repente, o caminhão apagou. Motor, luz, painel, tudo. Ficamos no breu total. E no meio da escuridão, olhos. Centenas de olhos vermelhos surgiram ao redor. As sombras começaram a se aproximar. Eram maiores, mais deformadas. Braços longos, bocas, cheias de dentes, garras arranhando o baú, tentando arrancar as portas. O padre pegou um crucifixo grande, colocou no painel e começou a rezar mais forte. Uma luz fraca começou a sair do crucifixo, empurrando as sombras para trás. Mas não era o suficiente. De repente, no meio da estrada, um buraco abriu. Enorme. Como se fosse um abismo sem fim. E dele começou a sair fumaça, fogo e uma criatura, a maior que eu já vi. Tinha uns 5 metros, de altura, chifres enormes, olhos de fogo e uma boca que sorria mostrando dentes afiados. Ela olhou direto para mim e disse: "Você de novo. Achei que tinha aprendido. Agora não tem saída." O padre gritou: "Não ouça! Segura firme! Segura na fé!" Pegou um frasco, jogou no painel e uma explosão de luz preencheu a cabine. O caminhão voltou a funcionar na mesma hora. Liguei o motor, pisei fundo e acelerei. Só que a criatura começou a correr atrás. Ela pulava, batia no baú, quase derrubando o caminhão. As sombras voavam em volta, arranhando, batendo. Era um inferno na terra. O padre continuava rezando e cada palavra fazia a criatura gritar, urrar, recuar um pouco, mas ela não parava. Até que, no meio do caminho, vimos uma construção. Uma capela velha, quase destruída, no meio do mato. O padre gritou: "Vai para lá, acelera para a capela." Joguei o caminhão no barranco, atravessando tronco, lama, pedra, até parar na frente da capela. Descemos correndo, entramos e ele começou um ritual. Acendeu velas, jogou água benta nos 4 cantos, fincou uma cruz no meio e começou a rezar. As sombras ficaram do lado de fora, rodando a capela, urrando, batendo, mas não conseguiam entrar. A criatura grande ficava andando de um lado para o outro, bufando, arranhando as paredes, mas parecia que não podia atravessar aquele chão. O padre explicou: "Aqui foi solo sagrado há muito tempo. Eles não conseguem cruzar, mas não vão embora fácil. Precisamos selar isso de vez." Pegou o livro, abriu numa página cheia de símbolos estranhos e começou a rezar uma oração que eu nunca tinha ouvido. A cada palavra, a criatura urrava mais alto. O chão tremia, o teto da capela quase desabava. Mas, de repente, um clarão saiu do altar. Uma luz tão forte que parecia o próprio sol descendo ali. As sombras gritaram, e uma a uma começaram a sumir. A criatura tentou correr, tentou se esconder, mas foi sugada de volta para o buraco, que fechou na mesma hora. O silêncio tomou conta. A neblina sumiu. O cheiro de enxofre desapareceu. Saímos da capela e, pela primeira vez, aquela estrada estava limpa. O padre olhou para mim e falou: "Selamos isso por enquanto, mas lembre, o mal nunca desaparece. Ele só espera outra chance." Subimos no caminhão, seguimos viagem, e até hoje, toda vez que passo por aquele trecho, eu rezo:
porque sei que, em algum lugar, aquilo ainda está lá, esperando. Depois daquela noite na capela, achei que finalmente tinha dado um fim naquilo. Mas, parceiro, quem vive na estrada sabe, certas coisas nunca acabam de verdade. Elas só ficam esperando. E não demorou muito para eu descobrir isso. Meses se passaram. Evitei ao máximo qualquer frete que passasse perto do Amazonas. Até que um dia, recebi uma ligação estranha. Número desconhecido. Atendi e do outro lado, silêncio. Só dava para ouvir uma respiração pesada. E de repente, uma voz rouca sussurrou: "A gente não terminou." Na mesma hora desliguei, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. E para piorar, naquela semana, 3 motoristas sumiram na mesma região daquela estrada. Tudo começou a se espalhar. Histórias de caminhões que apareciam vazios, motores ligados, mas sem ninguém dentro. Foi então que decidi procurar aquele padre de novo. Encontrei ele numa paróquia pequena, no interior. Quando contei o que estava acontecendo, ele ficou pálido. Disse que sentia que o selo que a gente tinha feito estava se rompendo e que algo muito pior estava tentando sair de lá. Dessa vez, não dava para ser só nós dois. Ele chamou outros 2 padres, trouxe mais materiais, livros antigos, cruzes, velas pretas e brancas, recipientes de barro e até uma corrente que, segundo ele, era abençoada há mais de 100 anos. E lá fomos nós. De volta para a estrada. A cada quilômetro o clima mudava. A neblina voltou, mais densa, mais escura. O rádio não funcionava, o GPS travou e o relógio simplesmente parou. Tudo parou. Era como se o tempo não existisse ali dentro. Quando chegamos perto daquele trecho, vimos algo que nunca tínhamos visto. No meio da estrada, uma árvore enorme, completamente queimada, com os galhos retorcidos, parecendo braços apontando para o céu. E, pendurado nela, um sino. Um sino velho, enferrujado, que batia sozinho, mesmo sem vento. O padre explicou que aquilo era um aviso. Quando aquele sino tocava, significava que o portal estava se abrindo. E, de fato, no horizonte, a terra tremia. Fendas começaram a se abrir no chão, de onde saía fumaça preta misturada com labaredas vermelhas. E do meio delas, olhos. Muitos olhos. Os padres desceram do caminhão, começaram a desenhar símbolos no chão, acender velas, jogar sal e água benta. Enquanto isso, as sombras começaram a se formar. Primeiras pequenas, depois enormes. Criaturas que pareciam ter saído do pior dos pesadelos. De repente, uma delas se destacou. Era diferente. Tinha corpo de homem, mas cabeça de bode, com 2 pares de chifres, olhos amarelos e um sorriso largo, cheio de dentes afiados. Ele olhou direto para mim e falou: "Você de novo." Achou mesmo que podia fugir para sempre? Chão tremia tanto que parecia que tudo ia desabar. As criaturas cercaram o caminhão, batendo, arranhando, tentando arrancar as portas. O barulho do sino ficou mais forte, mais alto, quase ensurdecedor. Mas os padres continuavam, rezando, entoando cânticos em latim, jogando água benta e sal. No meio da oração, o padre mais velho tirou aquela corrente antiga e começou a girar no ar, formando um círculo de luz. Onde a luz passava, as sombras se desfaziam, gritavam, sumiam como fumaça. Mas a criatura com cabeça de bode não recuava, só ria, cada vez mais alto. Ele começou a andar na direção da gente, ignorando a corrente, ignorando os símbolos. O padre gritou: "Agora, todos juntos!" Cada um segurou um lado da corrente, formando um círculo, e começaram a rezar mais forte. A criatura urrava, se contorcia, tentava atravessar, mas não conseguia. A corrente brilhava, queimava, fazia ela recuar. Até que, num último grito, ela bateu as patas no chão e abriu um novo buraco. Um buraco muito maior, de onde saía um vento quente, fogo e um cheiro tão forte de enxofre que parecia queimar a pele. Mas, quando ela tentou pular para dentro, a corrente apertou, fechando o círculo. Uma luz tão forte explodiu no meio da estrada que fez tudo tremer.
As criaturas começaram a sumir, uma a uma. A terra fechou as fendas, o sino parou e o silêncio tomou conta. Os padres caíram de joelhos, exaustos, mas vivos, e eu só conseguia respirar fundo, agradecendo por mais uma vez ter saído dali. O padre me olhou, sério, e falou: selamos por agora, mas essa estrada nunca vai ser um lugar seguro. Voltamos para o caminhão, seguimos viagem, e desde aquele dia eu nunca mais duvidei que o mal existe, e que nas estradas do Brasil tem coisa que nem o tempo apaga. Depois daquele último confronto, jurei para mim mesmo que nunca mais ia colocar meus pneus naquela estrada maldita. Mas, parceiro, a vida na estrada não é simples assim. E parece que quanto mais a gente foge de certas coisas, mais elas encontram um jeito de achar a gente. Tava rodando lá para as bandas de Boa Vista, quando do nada meu rádio começou a chiar. Achei que fosse interferência, coisa normal. Mas, de repente, uma voz surgiu no meio do chiado. Era uma criança rindo. Só que aquele riso não era coisa de criança, não. Era coisa de coisa ruim. Na mesma hora, o GPS apagou. O caminhão começou a falhar. Olhei para frente e, como se o mundo tivesse dado um nó, lá estava de novo. Aquela estrada. Mesmo sem querer, sem planejar, eu estava nela. E a neblina, mais densa do que nunca. O motor falhava, as luzes piscavam. E de repente vi uma coisa atravessando a pista. Primeiro achei que fosse um animal, mas não. Era uma figura, parecia uma mulher de cabelos longos, toda de branco. Mas quando ela virou o rosto, não tinha face. Só um buraco negro, vazio. Pisei fundo, passei por ela, e no retrovisor, ela não sumiu. Ela começou a correr atrás. E corria rápido, muito mais do que qualquer coisa que eu já vi. Ela se multiplicava. 1, 2, 3. Dezenas delas cercando o caminhão. Do nada, tudo apagou. A luz, o motor, o rádio. Só o som daquelas risadas e o barulho de coisa arranhando o baú. E no meio da escuridão, surgiu uma voz, grossa, pesada, que dizia: você não aprendeu. Isso aqui nunca vai te deixar. Comecei a rezar, segurando firme no terço. Peguei o pouco de sal que ainda tinha guardado e joguei pela janela. Na mesma hora, algumas das sombras se desfizeram, sumindo no ar. Mas a maioria ficou. Parecia que agora o sal não era mais suficiente. O chão começou a tremer. Uma fenda enorme se abriu na frente do caminhão. E de dentro dela subiu uma criatura, diferente de todas que eu já tinha visto. Era uma mistura de homem, animal e sombra. Tinha 4 braços, patas de bode, asas rasgadas e olhos que pareciam brasa viva. Ela se aproximou devagar, batendo as garras no asfalto e falou: você pertence a nós, não tem mais volta. Eu tremia, suava frio. Mas no meio do desespero, lembrei da corrente que os padres tinham usado. Pulei para trás do banco, procurei e, graças a Deus, ela estava lá. Peguei a corrente, joguei ela para fora do caminhão, formando um círculo. Assim que a corrente tocou o chão, uma luz começou a sair dela. A criatura recuou, urrando, batendo as asas, tentando se proteger. Mas a luz queimava, fazia ela se contorcer. Mas, parceiro, essa coisa era diferente, mais forte. Ela começou a puxar o círculo, tentando quebrar a corrente. O chão rachava, a terra tremia. As sombras gritavam, rodeavam, batiam no caminhão, tentando entrar. Foi quando, no meio da luz, apareceu de novo aquela mulher de branco. Mas dessa vez, ela estava diferente, mais forte, mais brilhante. Ela se colocou entre mim e a criatura e com uma voz firme disse: aqui você não passa. Ela abriu os braços e da palma das mãos saiu uma luz tão forte que parecia cortar o mundo inteiro. Criatura gritou, tentou fugir, mas a luz pegou em cheio. As asas queimaram, os olhos apagaram e num último urro ela foi sugada de volta para a fenda, que se fechou logo em seguida. As outras sombras sumiram. A neblina se dissipou. O silêncio voltou. E no lugar da criatura ficou uma marca no asfalto. Um símbolo que eu nunca tinha visto, mas que parecia um aviso, como se aquilo ali não tivesse acabado de verdade. A mulher olhou para mim,
Sorriu e falou: "Você precisa partir. Mas saiba, eles vão tentar de novo." Ela sumiu e eu liguei o caminhão, que voltou a funcionar na mesma hora. Saí dali acelerando sem olhar para trás. Cheguei no primeiro posto que encontrei, desci e fiquei sentado no chão por uns bons minutos tentando entender tudo aquilo. Até hoje, parceiro, eu não sei se aquilo foi um aviso ou só mais uma parte dessa guerra que a gente nem sabe que existe. Mas uma coisa eu te digo, olhando no teu olho: nessas estradas do Brasil, tem coisa que nem Deus explica. E quem roda por aí, sabe que tem lugar que não é desse mundo e que, às vezes, é melhor nem saber o que tem lá. Depois de tudo aquilo, achei que nunca mais ia cruzar com aquele pedaço de estrada amaldiçoado. Mas quem vive na boleia sabe. Tem coisa que escolhe a gente. E não adianta correr. Ela acha, sempre acha. Uns meses depois, recebi uma proposta de frete que não dava para recusar. O valor era alto, bom demais para ser verdade. E claro, quando vi o destino, meu coração quase parou. Era de novo, passando pelo trecho do Amazonas. Pensei muito, mas, no fundo, sabia que não dava para fugir para sempre. Preparei tudo o que podia: sal grosso, terço, vela benta, arruda, guiné, até trouxe uma imagem de São Cristóvão no painel. E fui. Logo no começo da estrada, o clima já mudou. O céu ficou preto, como se fosse noite mesmo sendo meio-dia. A neblina desceu pesada, tão densa, que mal dava para ver 1 metro à frente. O cheiro, aquele cheiro podre, de enxofre e coisa morta, voltou com tudo. De repente, o rádio chiou e desligou. O painel piscou. E quando olhei para o retrovisor, lá estavam as sombras, centenas delas, correndo atrás, do lado, surgindo do mato, da beira da estrada. E no meio delas, aquela criatura, a mesma, grande, deformada, com chifres, asas rasgadas e olhos que queimavam como brasa. Ela veio na minha direção, andando devagar, com aquele sorriso que gelava a espinha, e falou: "Você voltou. E agora não sai mais." O chão tremeu. Fendas se abriram dos 2 lados da estrada. De dentro subiam braços, garras, olhos, tudo tentando me puxar. As rodas do caminhão começaram a afundar no asfalto, que parecia virar lama viva. Lembrei da corrente. Peguei, joguei pela janela, formando um círculo de proteção. Acendi as velas, joguei sal, pendurei o terço no retrovisor e comecei a rezar. Alto, com toda a força da minha alma. A criatura urrava, batia no círculo, tentava atravessar, mas não conseguia. Cada vez que ela tocava na luz, queimava, recuava, mas ela não desistia. Começou a bater as asas, levantando vento, poeira, pedra, tentando apagar a luz. Foi quando, no meio daquele caos, a mulher de branco apareceu de novo. Mas dessa vez ela não estava sozinha. Atrás dela, dezenas de outras luzes surgiram. Pareciam sombras, mas de luz. Espíritos, anjos, sei lá. Eles cercaram o caminhão, formando uma barreira, ainda mais forte. A mulher se aproximou, olhou para a criatura e disse: "Acabou. Você não tem mais poder aqui." Ela levantou as mãos e uma luz tão forte saiu dela que fez a criatura urrar, recuar. E aos poucos começou a se desfazer. As asas queimaram, os olhos apagaram, o corpo se desmanchou em cinzas, até sumir por completo. As fendas no chão se fecharam, a neblina sumiu, o cheiro desapareceu. E pela primeira vez, aquela estrada ficou limpa, silenciosa, só o som do vento, nada mais. A mulher olhou para mim, sorriu e falou: "Agora você pode ir, mas nunca esqueça, o mal nunca desaparece. Ele só muda de lugar." Ela e as luzes sumiram, como se nunca tivessem estado ali. Liguei o caminhão, que funcionou na mesma hora. Saí acelerando, cruzando aquela estrada inteira, e quando cheguei do outro lado, olhei no retrovisor. Não tinha mais nada, nem neblina, nem sombra, nem cheiro. Só a estrada, limpa, como qualquer outra. Cheguei no destino, entreguei a carga e jurei:
Jurei para mim mesmo que nunca mais ia passar por ali. E desde então, cada vez que pego estrada, levo comigo tudo que aprendi. Porque, parceiro, tem coisa nesse Brasil que nem Deus explica. E se um dia você ouvir falar dessa estrada, ou de outras como ela, faz um favor para você mesmo, não entra. Porque tem lugar que não é pra gente. Nunca foi.